Sabe com quem você está se parecendo um pouquinho? Ok. O Nelsinho Martiniano. Ah, uma alegria muito grande. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Dar uma caminhada, que não é uma caminhada, é uma carreata, né? Isso. Junto com o doutor Elias de Oliveira Mota. Doutor, eu estava vendo seus vídeos lá, muito impressionantes sobre as suas entrevistas, sobre educação, mas hoje nós vamos conhecer o Elias, de Franca. O senhor fala francano, morou longo tempo em Brasília, né? Sim. Mas eu queria conhecer mais um pouco. E nós vamos andando aqui em Franca, o senhor vai falando sobre os pais, sobre os tios, avô, onde que o senhor estudar. Porque o nosso objetivo do canal mais é família, é a história da cidade. E o senhor tem a gente tem que ficar um tempão aqui para conversar sobre educação, o senhor falar essas coisas, mas hoje não, hoje nós vamos conhecer o Elias. Tudo bem. Doutor Elias. É uma honra poder estar participando aqui dessas suas entrevistas tão importantes para a história de Franca. E o seu amigo que é responsável por isso. Pois Hamilton Couto Rosa. Hamilton Couto Rosa, E nós justamente. Conversando aqui, lembrando desse amigo que me jogou no YouTube e lançou aí o neto do Anísio. Isso, o grande camiseiro aqui de Franca. Camisaria Record. Isso. Nós vamos para lá, nós vamos lá pro dentro, nós não vamos ficar parados não. E o senhor que vai dar a rota pra gente. A gente sai para a direita ou para a esquerda? A direita, né? Vamos por aqui, vamos passar pelo Distrito Industrial. Ah, vamos lá. O Distrito Industrial, vamos. Ô, doutor, aqui a gente tem umas limitações que são normais de quem está trabalhando na filmagem e está dirigindo e está conversando, né? Buscando a história. E aqui eu já vou filmar, ele mora aqui numa região muito bonita de Franca, né? É nova, né? Isso. Ao lado do shopping. Mas vamos ver o seguinte, nós vamos continuar até a Avenida Amazonas e vamos entrar no Distrito Industrial. Distrito Industrial. O senhor está querendo falar aeroporto, né? Isso, é o antigo aeroporto de Franca. Não era aeroporto, era um campo de aviação, né? Campo de aviação. Franca não tinha aeroporto na época. Ali é o shopping. Aí nós estamos vendo. Ô, doutor, eu me lembro de ter estado lá recebendo um pastor muito ilustre da nossa igreja, o reverendo José Borges dos Santos Júnior. Aí eu tô só dando uma pincelada aqui no shopping, né? Que é aqui em frente, aí ó. É que nós vamos virar em direção ao Distrito Industrial. Isso. O Distrito Industrial surgiu depois do campo de aviação, que tinha o campo de aviação antigo, né? É isso, houve uma desapropriação da área. Primeiro para o campo de aviação e depois para o Distrito Industrial. Se não me engano, o Distrito Industrial surgiu com o Lancha Filho. Doutor Lancha Filho. Isso, quando o doutor Lancha foi prefeito, ele não só criou o Distrito Industrial, como também a Francal. Foi, na realidade, a única vez em que... O senhor estava em Franca nessa época ou não? Estava em Franca. Eu me lembro bem do seguinte, foi a primeira vez em que a Prefeitura Municipal resolveu fomentar o desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento econômico, social. Né? Havia um grande número de fábricas aqui, e não havia mais condições dessas fábricas continuarem no centro da cidade. E o mais importante os curtumes ali dentro do centro, né? Justamente. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o primeiro curtume movido a máquinas de Franca e o segundo do Brasil foi do meu pai, Elias Mota. Elias Mota. Tem uma avenida, ontem eu passei lá. Tem a Avenida Major Elias Mota. Major Elias Mota. Mas, então, nós estamos mudando o assunto. Eu sei, aqui, mas apenas para fazer esse lembrete de que ali, onde hoje é o Distrito Industrial, foi uma chácara do meu pai. Aqui é onde? Foi uma chácara do meu pai aí.
E até tem um detalhe interessante para te contar da minha vida, e poucas pessoas sabem. Eu com 9 anos de idade, o papai vendeu a chácara, mas antes dele vender, ele foi lá, eu fui junto com a minha mãe e tal, e a gente sempre costumava passar o final de semana lá na chácara, né? E aí, na hora de vir embora, eu queria vir embora logo, mas aí o meu pai tinha que resolver uns problemas lá e não me liberava para vir embora e nem vinha junto, né? E naquela época a gente vinha de charrete. Charrete? Não existia quase carro em Franca, né? E havia alguns caminhõezinhos e uma meia dúzia de carros apenas. E aí o papai falou: se quiser ir embora, vai sozinho, vai embora, vai. E era longe. Era longe. Eu morava ali em frente à Praça do Mercado Antiga, né? O Correio onde hoje ali. para baixo do Correio, onde hoje é o terminal rodoviário. Terminal rodoviário. E então foi interessante porque eu saí dali assim meio acabrunhado, meio chateado. Ele falou para eu ir embora, tudo bem, eu vou. Peguei um cavalo, selei o cavalo com 9 anos de idade e saí para vir para Franca. Só que eu não tinha muita noção de espaço, inteligência espacial. Ainda era... vamos seguir aqui, né? Vamos pegar todo o ciclo industrial. Então, eu saí com o cavalo, saí da sede da chácara até a estrada que ia para Restinga, e eu não sabia se virava para a esquerda ou direita. Resultado, eu entrei para a direita em vez de vir na direção de Franca. E galopando no cavalo e tal, nunca chegava a Franca. Eu achei aquilo estranho, mas logo vi uma cidadezinha aparecendo. Cheguei na cidade, era Restinga. Restinga! Eu tinha ido para Restinga em vez de vir para Franca. E aí estava a hora da missa lá, muita gente em frente à igreja. Eu parei ali em frente à igreja e fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar voltar pelo mesmo caminho. Quando eu pensei em voltar para o mesmo caminho, aparece um tio meu a cavalo lá, ele estava desesperado para ver se me encontrava, porque eu tinha sumido. Né? E aí me foi orientando, eu fui voltando com ele, fomos para a chácara, a sede, e dali eu vim com meus pais para cá. Então foi a primeira vez que eu me perdi e foi a primeira vez que eu agi com autonomia. Autonomia. E com autorização do meu pai, ele não podia me recriminar. O senhor teve as rédeas das mãos, né? Isso. Como diz o ditado, quem tem as rédeas, né? É que conduz. E o senhor estava conduzindo a caminhada. Isso. Como que chamava a mãe do senhor, doutor Elias? Ana de Oliveira Mota. Oliveira da sua mãe? Isso. É desses Oliveira aqui, do Walter de Oliveira? Não, é outra família Oliveira. Existem onde? várias famílias Oliveiras no Brasil, né? Sim. E a nossa vem de José Canuto de Oliveira e Dona Guilhermina Aurora de Oliveira. A sua avó? Isso, minha avó. Você conheceu? Não conheci porque ela faleceu quando eu estava com 1 ano de idade. Meu avô também, com 1 ano de idade, faleceu. Então eles chegaram a me ver, mas não cheguei a conhecê-los, né? Mas voltando um pouquinho, a sua família, você falou de irmão seu. Quem são os seus irmãos? Bom, o meu pai casou-se e teve uma filha, Esmeralda. Mas ela faleceu antes de eu nascer. Sim. Ela se casou, teve 2 filhas, mas faleceu antes que eu nascesse. Porque o papai voltou para Franca quando faleceu a esposa e acabou se casando com a minha mãe. Ele voltou para Franca porque ele nasceu aonde, seu pai? Ele nasceu em Franca. Nasceu em Franca. Meus avós são francanos, meus bisavós são francanos. Os tataravós, o tataravô por parte do meu pai veio de Belo Horizonte. Foi um descendente de bandeirantes que foram para a região lá
de Ouro Preto, né? E a fazenda Curral del Rei, que hoje é a cidade de Belo Horizonte, foi do pai do meu tataravô. Tataravô. Isso. Que história bonita, viu? Esses Mota do senhor, deixa eu só dar uma pinceladinha. Na realidade era Espíndola. Espíndola? Não era Mota. Mota era por parte da minha avó. Avó. Avó paterna. Porque eu tive Mota. um colega na Câmara, quando eu estive vereador, o Roberto Mota, de Oliveira Mota. Sim. Agora que eu lembrei que ele é de Oliveira Mota. Tinha Eurípides de Oliveira Mota também. Irmãos do seu pai. Quem são os irmãos do seu pai? A gente vai... Ele tinha uma irmã, Sabina Espíndola, o Valdomiro Espíndola e Laudicena Espíndola. E não sei se teve algum outro irmão, mas eu acho que não. Pelo menos esses eu conheci, né? E a família Espíndola era muito grande aqui, mas foi para Uberlândia. Uberlândia? E lá, inclusive, um deles parece que foi prefeito de Uberlândia até. Mas Vou deixar passar a moto aqui. Não, eu vou entrar aqui em espécie como se fosse o coração do distrito, né? Aqui nós estamos passando a Marginal. Agora vamos até a estrada aqui. A estrada aqui. Para Restinga. Restinga, né? Para ver onde é que eu entrei. Aqui é a saída de Restinga. Todo mundo falava assim. Daí o hospital São Joaquim era a saída para Restinga. Tudo era Restinga aqui que eles falavam, né? Era verdade. Que é que próximo e tudo era Franca, né? Tudo. Porque depois que se separou, hoje é a cidade de Restinga, né? Justamente. A Franca, o município, antes, né? o distrito, distrito. pertencendo à Franca, né? Mas o senhor faltando a família, o senhor não falou dos irmãos do senhor. Sim, mas espera aí. O senhor está falando da avó. Meu avô era Espíndola. Francisco da Silva Espíndola. E o meu bisavô era o tenente-coronel Elias da Silva Espíndola. Né? Só que a família Espíndola era grande aqui e o papai tinha mais 2 primos com o mesmo nome, Espíndola. Sim. Elias Espíndola, por causa do meu bisavô. Então eles também tomaram o nome de Elias da Silva Espíndola. E aí um desses irmãos do papai fez uma dívida grande lá na casa Gino Caleiro, era a maior casa comercial que havia em Franca, né? Da família do Gino Caleiro. E essa dívida, eles fizeram uma cobrança lá em casa para o papai. E porque estava assinado lá, Elias da Silva Espíndola, né? E o papai, muito chateado com isso, mas deixou passar. Falei, não, eles vão ver que não sou eu, pronto, né? Mas aí o meu avô foi na casa Higino, comprou alguma coisa e disseram que o meu pai não tinha pago a dívida lá com eles. Aí naquela época a educação era meio violenta, né? E então quando ele chegou em casa, ele já foi chamando meu pai e não quis saber, ele já foi batendo, né? E o meu pai sem entender o porquê. Aí ele foi explicar o porquê e o meu pai disse que não era ele e tal. Até o meu avô entender que não era ele demorou um pouco. Mas ele ficou tão revoltado com isso, meu pai, que quando ele completou 18 anos de idade, ele foi no cartório e mudou o nome para Elias Mota. Pegou o nome da minha avó. Da sua avó. Maria Tereza Mota. Certo. Entende? Então, daí veio o nome Elias Mota, foi a continuidade da família, já com o nome materno. Papai. Eles falavam, doutor, eu não sei se isso aí procede, que os filhos herdavam o nome do pai e as mulheres da mãe, quando era mais fácil da mãe, né? E ele herdou o nome, tirou o nome do pai e botou da mãe, para Elias Mota, né?
que era registrado no cartório, normalmente eles seguiam a linha do pai, né? Isso. E as mulheres, tinha mulheres que tinham preferência, que preservar. Aquilo é a sede do distrito industrial. Eu estive aqui na inauguração. O Quercia que estava aqui na época do Maurício Sandoval, que depois que ele veio as melhorias, foi lançando as melhorias aqui, e foi ampliando. Muito grande. Aqui o que foi a vitória maior foi de ter retirado os curtumes do Cubatão ali, né? Isso, do centro. Do centro da cidade. A maioria era ali ao lado das margens do rio, corre o Cubatão. O Cubatão. Onde hoje tem ali a Avenida Ismael Alonso e Alonso. É uma das avenidas movimentadas, muito comercial, e não tem mais. Principalmente ali próximo à rua Saldanha Marinho. Saldanha Marinho. Inclusive a primeira ponte na rua Saldanha Marinho, ligando a cidade com a região lá de Santa Cruz, que é a parte alta lá da cidade, chamava-se antes o bairro dos Coqueiros. Bairro dos Coqueiros. Virou o bairro Santa Cruz. A primeira ponte ligando ali, ainda a prefeitura não tinha recurso para fazer, foi meu pai que fez a ponte. Tem esse detalhe aí, eles fizeram até um artigo no jornal agradecendo a ele. O seu pai é major, ele serviu o exército? Era major da Guarda Nacional. Da Guarda Nacional? Isso, da Guarda Nacional. Era um exército que existia e que seria acionado no caso de uma guerra, por exemplo, como a do Paraguai. Então, meu pai, quando eu nasci, ele já tinha 67 anos. 67 anos? Isso, ele se casou com a minha mãe com 64, com 67 eu nasci. E minha mãe quando eu nasci, tinha 34 anos de idade. Ela é o primeiro ou segundo casamento? Como que segundo casamento o segundo dele. Casamento dele. Ela foi o primeiro. E do segundo casamento é o Elias e mais quem? Só o Elias. Só o Elias? Só eu. Você foi filho único do... Filho único. Assim como a minha irmã era filha única antes, ela faleceu, acabei sendo filho único. O filho único e a filha única, né? Isso. A sua irmã, como que chamava mesmo? Era? Esmeralda. Esmeralda Mota. Depois ela se casou, passou a se chamar Esmeralda Lavier. Deixa eu dar mais um toque aqui. Que coisa boa. Você nasceu em Franca, viveu aqui até que idade? Eu vivi até os 24 anos de idade. Eu me formei em Direito e História. Você estudou Direito aonde nessa? Aqui na Faculdade de Direito de Franca, né? Isso. E na Unesp, hoje na Unesp, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. Vamos contar só um pouquinho. Se falar de Direito, eu estudei Direito naquela faculdade. Sim. Tem uma história tão rica e tem uma história hoje de ser referência no Estado, a Faculdade de Direito de Franca, né? Que nós temos hoje a Faculdade de Direito da Unesp, né? Tem da Unifran, mas a Faculdade de Direito de Franca foi criada na época do Dr. Onofre Gozuen. Foi. E eu tenho uma história bonita aí das pessoas que ajudaram, que era um sonho, não dele, do prefeito, mas de um pessoal que estava ligado à educação por causa do Ulisses Guimarães. E tem um busto do Ulisses Guimarães lá na Faculdade de Direito, porque havia uma secretária dele que era francana e tinha interesse de trazer uma faculdade para Franca. É verdade. E foi tão bom, né? Na época sua, quem que eram os professores ali, doutor? Nossa, tinha muitos bons professores. O primeiro lugar era o Alfredo Palermo, né? Grande Alfredo Palermo. Foi meu professor de Direito Constitucional. Tinha o professor Valeriano Gomes. Valeriano Gomes. O doutor Valeriano era a maior cultura em Franca na época, de uma inteligência extraordinária. E tinha sido antes meu professor de latim e me obrigou a ler
A Eneida. Eneida de Virgílio. De Virgílio, isso. Que estilo fantástico, que livro fantástico aquele do ler isso em Virgílio. latim, para aprender Em latim. latim. Naquela Puxa. época era obrigatório o ensino de latim. Né? Mas você perguntou sobre os professores. Então, Dr. Olinto dos Santos Novaes Foi meu professor na época e diretor da escola. Que o jovem, né? Ele Ele Nawati. Walter Nomati foi meu professor também, a direito olha aí. administrativo, né? Tinha o Nassim Salomão, Nassim Salomão, que era presidente da UAB na época. Isso. E tinha o reverendo Nicanor, que foi Arruda. Arruda. Isso, doutor Arruda. É o pai do Arruda, aí, que é o outro advogado ilustre. Do Daniel Arruda. Isso, da Selene Arruda. E depois veio outro professor importante aí, como é que era o nome dele, meu Deus? Deixa eu me recordar. O reverendo Nicanor foi seu professor ou não? Foi professor de inglês. De inglês. Mas depois não na faculdade. Porque depois ele estudou. O doutor Tomás Novelino. Tomás Novelino. Isso, foi deve meu ter sido professor, medicina legal, né? De medicina legal, justamente. Legal. Ele era médico. Médico. E um excelente professor também. Tinha uma memória. Pestalozzi. Para mim era a memória mais perfeita de Franca na época. Doutor Novelino, não vai. Além de inteligente, a memória era prodigiosa. Né? Prodigiosa. Que coisa. Franca produziu aqui grandes poetas também, né? Foram professores, mas você está ligado mais à faculdade de Direito. Isso. Mas eu quero voltar. Mas eu até estava te contando, a Unesp também foi obra do Gozoen. Ele é que brigou muito para vir a Unesp para cá. Na realidade, foi a criação da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Ele fez um projeto autorizativo, e eu até, na época, era presidente da União dos Estudantes Secundários de Franca, e a UESF, e fiz um ofício na época ao governador, depois a ele, pedindo a urgência na aprovação do projeto. Fiz um ofício para a Assembleia Legislativa, dizendo que era uma reivindicação realmente da cidade antiga, que os estudantes estavam tendo que sair da cidade para estudar fora. Né? E realmente houve essa possibilidade de nós termos havia uma disputa com Araraquara, né, que eles queriam trazer para cá uma farmácia, odontologia, mas já tinha em Araraquara, né? Eles fizeram uma divisão aqui, ficou mais com a área de ciências humanas. Ciências humanas. Ciências mais exatas, matemática e principalmente medicina, foi para outra região. Depois Marília nos tirou aqui, durante um certo tempo, o curso de História. Mas depois voltou, né? Voltou com a vinda da Unesp, realmente. E vocês estão percebendo o tamanho desse distrito industrial. Nós estamos só passando aqui para a gente não ficar falando muito de distrito, mas conhecendo alguém que morou por aqui, né? Dessa região. Aqui eram chácaras, sítios grandes, né? Eram sítios na época. Campo de aviação. De chácara, porque naquela época, uma área que hoje seria fazenda tinha um nome de chácara. Né? A fazenda para a época eram de milhares de hectares aí. Você falou de milhares de hectares, eu lembrei do doutor que escreveu lá sobre a reforma agrária natural. A gente não precisa se preocupar com a reforma agrária, porque a reforma agrária se faz na cama e no cemitério. Você quer ver como isso é verdade? Fazendo filho, sim. Você sabe por que Franca teve um grande desenvolvimento na qualidade do café? E hoje produz realmente um dos melhores cafés do mundo. Você sabe que isso ocorreu desde o início da cidade, porque havia uma grande diferença entre a estrutura fundiária de Franca com Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tinha, por exemplo, grandes produtores de café, dos maiores do Brasil, por exemplo, a família Constantina, a família Dumont, dos Santos Dumont. Sim. Né? Então, e de outros grandes proprietários lá, que tinham milhões de pés de café. Então, o café, por exemplo, Santos Dumont tinha cerca de 4 milhões de pés de café.
Uma maior fazenda lá tinha cerca de 6, eu não me lembro exatamente quanto. Os Junqueiras era forte demais ali, milhões né, de cafés. Hein? Os Junqueiras, né? Junqueira, Meireles. Meireles. Isso. E Constantino. Porque também. Franca é mais nova é mais antiga do que Ribeirão Preto, né? Pouca coisa, mas pouca Franca está completando agora 200 anos. Foi elevada a categoria de vila ali em 1824. Doutor, agora lembrando que essa Franca vai completar 200 anos, o senhor viu isso aqui crescer e transformar de uma maneira assim vertiginosa, né? O crescimento de Franca com o calçado. E você falou de uma coisa que eu gravei aqui. Mas eu estava lhe dando a diferença, deixa eu só completar esse pensamento da diferença da estrutura fundiária de Ribeirão Preto com Franca. Enquanto o maior proprietário de lá, que tinha quase 8 milhões de pés de café, aqui o maior proprietário de Franca tinha 157 mil pés de café. A diferença não chegava nem a 200 mil. A diferença é muito grande. E isso era o maior produtor de café de Franca. Certo. Depois esses produtores foram falecendo e houve a divisão das fazendas, como você citou o exemplo aí da reforma agrária natural. Herança, né? E com essa divisão, as fazendas em Franca ficaram menores. Então, como é que iria se concorrer com o mercado, no mercado internacional, com tamanha produção em Ribeirão Preto e em outras regiões lá do Vale da Paraíba, lá no Rio de Janeiro, na região divisa de São Paulo com o Rio, né? Então, como é que se faria para conseguir atingir o mercado internacional? Isso se conseguiu principalmente por causa da linha do trem. Foi quando veio a Mogiana para Franca, no finalzinho do século XIX. Início do século XX, Isso, né? Início do século XX ali, a produção de Franca saltou de 2 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas em cerca de 4 anos apenas. Pra você ter uma ideia de como foi a evolução da agricultura em Franca. Por quê? Eles tinham que fazer um diferencial. E qual foi o diferencial? Em primeiro lugar, selecionar as mudas de café. Não se plantava qualquer muda mais. Só muda de café que se sabia já que ia ser um excelente pé de café. Iria produzir muito realmente de boa qualidade. Segundo, foram criando novas formas de produção, de plantação. Em vez de fazer um pé aqui e outro ali, começaram a plantar em determinadas ruas com um café mais próximo do outro, mas com mais distância ao lado. Então mudou a forma de plantio do café e além do café da semente já ser selecionada, se selecionou a muda também, que era originária daquelas sementes de boa qualidade. O café era fileira, fila subindo morro, né? E descendo. Era. Depois que veio a horizontal, né? Foi. Para conter a água também. Para fazer aguar o café. Aguar o café. Eles canalizavam a água de tal forma que ela ia dando volta nas ruas de café. Nós estamos andando aqui no Distrito Industrial. E falando da agricultura. Falando da agricultura, mas a agricultura está aqui dentro. Nós vamos passar ali na Cocatec. Daqui a pouquinho nós vamos passar nas torrefações de café, que é o Café Terreiro de Franca e outros. E o primeiro grande salto tecnológico da Franca. Tecnológico não, o primeiro salto na evolução da agricultura do café em Franca, da cafeicultura, foi justamente esse de buscar qualidade. Então o café de Franca, e quando eu falo Franca, na realidade é toda a região aqui, de Franca. Entra Restinga, Ibiraci, Ribeirão Corrente. Toda a região que produz café de alta qualidade. Isso, e Tirapuã, toda essa região, inclusive alguns municípios de Minas Gerais, como Ibiraci, a antiga Canoas, que hoje é Claraval. Claraval. Tudo isso foi
trazendo café de altíssima qualidade, de primeiríssima qualidade, aqui para Franca, porque era daqui que saía a exportação. Entende? Então o café de Franca começou logo a ser conhecido como o melhor do mundo. E era o que alcançava o melhor preço, entende? O mais alto preço no Porto de Santos para exportação. Aqui, doutor, só por causa da altitude, né? Que é mais alta, e o café, acho que eu vi uma reportagem até lá de Ibiraci, por causa quanto mais alto produz o café com melhor qualidade. Né? Realmente. Aqui já é o cemitério também, que veio para o distrito, né? O Jardim das Oliveiras, mas nós estamos falando sobre o café e a agricultura. Depois nós vamos falar da indústria. Depois nós vamos falar da indústria. Da hora que a gente entrar na cidade, a gente fala da indústria, da saída do distrito industrial. E nós vamos passar aqui perto da Cocapec. E realmente a Cocapec foi um salto na evolução da cafeicultura francana. Porque conseguiram começar a comprar insumos com preço mais em conta. Em primeiro lugar. Segundo, começaram a vender em maior quantidade, em larga escala, e obter um melhor preço também. Eu vou ter que citar uma pessoa que eu conheci e eu conheço o neto dela que trabalha na fazenda experimental. Sim. É o doutor Moacir Jordão, né? Sim. Jordão, que trouxe a cooperativa, um incentivo muito grande aqui para essa região. Nós estamos passando já quase perto da Cocapec. Aqui tem uma chácara que eu me lembro aqui da Amazonas, que era um lugar, um recanto gostoso. Então, o distrito industrial, vocês estão percebendo, nós estamos com um professor aqui dando uma aula fantástica, mas eu estou querendo ressaltar isso aqui, ó, a área verde dentro do distrito industrial, né? Foi preservada e eles estão cultivando essa área para que não fosse apenas só indústria, né? Mas tendo lugares de destaque, como essa avenida aqui, que é arborizada. Que protege a área da poluição que poderia existir. E tem mais à frente, lá nós não registramos a usina de reciclagem do lixo, que veio lá para o final, que é da época do Maurício Sandoval Ribeiro, que trouxe a Franca, na área de saneamento básico, né? Aliás, o Maurício foi também ao lado do Lancha, ao lado do Barbosinho, Antônio Barbosa Filho, Hélio Palermo, foi um dos melhores prefeitos que Franca já teve. Da região de Franca, né? Nós tivemos sorte de termos bons prefeitos no passado. Doutor, a gente conversando com uma pessoa que é catedrático, mestre, ensinar, o senhor, a vida do senhor foi toda quase de ministrar aulas, cursos, palestras, né? Também, né? Foi. Eu queria conhecer o mundo todo. E eu vi que para conhecer o mundo todo e para fazer mestrado, doutorado, se eu fosse professor universitário, ficaria mais fácil. Então, assim que eu me formei, eu fiz um concurso na Universidade Federal participei de um concurso na Universidade Federal do Ceará e fui aprovado no primeiro lugar. E então, com 24 anos, eu fui o professor universitário mais novo do Brasil. Que coisa boa! E teve uma vantagem que pesou também, que além da prova que eu fiz, eu tive que responder oralmente também para 3 professores. E nessa resposta eles me perguntaram como é que tinha sido o meu estudo na Faculdade de Filosofia e Direito. Aí eu coloquei para eles que eu tinha passado no vestibular em primeiro lugar e tinha terminado o curso em primeiro lugar. Então esse dado foi importante para que eu pudesse ser também selecionado para ser o professor universitário. Aqui nós vamos fazer espécie de uma homenagem. Eu poderia entrar ali e pedir, mas eu vou só ficar de fora. Depois eu tenho amigos que trabalham aí. Falam assim, Ronaldo, se tivesse falado, nós iríamos abrir a cancela aqui para você entrar e registrar esse momento tão bonito que você está registrando do café e da agricultura nossa. Mas eu vou virar aqui e vou... Porque o nosso objetivo é contramão, mas eu vou virar para lá
porque eu estou querendo mostrar aquele banco ali, o financiamento, e Sim. aqui vem café da região Cicobi. toda. E tem desta cooperativa, tem outros lances aí em outros municípios, como Cristais Paulista. Nós temos grandes armazéns de café Isso. de exportação. E hoje existe também, além da Cocatec, existe uma associação dos cafeicultores de Franca e região, dentro da região da Alta Mogiana. Alta Mogiana. A gente fala isso aqui porque a Mogiana rasgou esse estado, Sertão né? dos Esse Goiás, sertão dos Goiás, né? Indo na trilha dos bandeirantes, né? E trouxe... Você sabe que ainda existe a tribo Caiapó que ocupava a cidade de Franca quando os bandeirantes e as entradas aqui chegaram? Aqui a região era habitada pelos índios Caiapós, que já não viviam apenas numa sociedade primitiva de caça, pesca, coleta, mas que já tinha também uma produção agrícola de batata, de milho e de mandioca. Eu estou vendo aqui o doutor, ele está com esse chapéu. Sim. E eu pensei, rapaz, isso é um fazendeiro. Morou na roça, né? E nós estamos falando bastante do café. Verdade. Quando ele fez uma nova revisão da história mundial e dividiu a evolução da humanidade em ondas, né? Ele, Alvin Toffler e Reid Toffler, eles imaginaram uma nova forma de se dividir a história do mundo. Então, a primeira etapa foi a primitiva, né, em que o homem vivia da coleta, da caça e da pesca. E depois veio uma segunda etapa, que foi a da agricultura, que permitiu ao homem deixar de ser nômade e passar a viver de forma mais fixa num território. Então deu origem às tribos, às clãs, e elas foram dando origem às cidades. Aí começaram as cercas, né? Isso. Segundo a propriedade privada. A propriedade privada e tal. Isso. Nós vamos saindo aqui porque... que coisa bonita. A história fascina, né? É uma coisa linda, né? Isso. E só que as pessoas se esquecem, porque nós fazemos parte da história. O senhor é a história viva da Franca, certo? E que conhece e viveu essa história, esse momento. Então, não é uma história conhecida através da literatura, mas é da vida, né? Dos parentes, das ramificações dos avós, né? Quando chegaram aqui. Franca tem, só contando o senhor sabe, poderia enumerar aqui muitas, os descendentes dos italianos, dos espanhóis, né? Você sabe que várias famílias, se não me engano, eu não sei se foram 11 ou 15 famílias italianas, foi o papai que trouxe da Itália. É mesmo? Porque ele montou o primeiro curtume movido a máquinas em Franca e precisava de pessoal com um nível cultural mais elevado e com alguma experiência na área. Então ele trouxe famílias que realmente tiveram condições de ajudá-la a montar o curtume aqui. Rapaz, que coisa bonita. Porque, aliás, você está falando aqui, porque os outros curtumes nossos aqui era mais do interior, quem estava vindo de Delfinópolis, né, que era de Uberaba aqui, mas o seu pai trouxe gente, né? Porque antigamente se fazia curtição apenas do couro. Não se trabalhava a qualidade do couro, não se trabalhava com máquinas, era tudo manual. Então, na realidade, não eram verdadeiros curtumes o que existia. Existia já o Progresso e o Cubatão aqui em Franca, mas eles não eram verdadeiros curtumes na época, eles eram curtidoras, simples curtidoras. Produzia o que hoje se chama white bloom, né? E deixava aquilo secar e era praticamente o couro que era utilizado na produção. Couro cru? O couro cru. E eles trabalhavam... cru, ele já era tratado, mas usado ali para a fabricação de chinelas, de botinas e principalmente para a fabricação da sola. A sola
E a gente lembrar isso aqui por causa do celeiro, né? Das arriatas, né? Isso. Que a origem maior desses sapateiros vieram dessas... Da selaria. Da selaria, né? É, que fabricavam os arreios, as selas para os cavalos, né? Para os laços, para o gado. Então, veja só, essa fábrica, na realidade, foi o primeiro salto tecnológico da indústria de calçados de Franca. Por que foi o primeiro salto tecnológico? Porque antes o couro não tinha qualidade. Né? Aqui conseguiu-se dar aumento da produção e, ao mesmo tempo, se conseguiu fazer algo extraordinário, que era melhorar a cor, o colorido, né? Conseguiu dar várias cores ao couro, né? E melhorar o acabamento para que ele ficasse mais brilhoso, né? Aí entra a química, né? Entra a química. E meu pai estudou química em livros franceses. Não existia livros de química em português na época. Isso foi por volta... Ele começou a preparar a montagem do coturno em 1912. E o coturno foi inaugurado em 1913. Olha bem que avanço. No começo do século passado, né? E ele devia ter em torno de 36 anos de idade na época. Mas ele visitou o Rio Grande do Sul, visitou São Paulo. E São Paulo era o único local no Brasil onde havia um curtume movido a máquinas. De água limpa, se não me engano, o nome da região lá onde tinha o curtume, em São Paulo. Então ele montou esse curtume e o que aconteceu? Já havia várias fabriquetas de calçado aqui em Franca, mas elas fabricavam com material vindo do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. Uhum. Então, ou então usavam aquele produto de mais baixa qualidade produzido aqui mesmo. E com isso a gente pode começar a falar da produção de calçados de Franca, se você quiser. Aí, ó. Que coisa boa, doutor. Eu vou parar ali perto do Amazonas, que foi a referência, né, da indústria do calçado, que é o grande... que foi outro grande salto tecnológico na indústria de calçados. E produzia salto de sapato. Isso, justamente. De primeiro era de madeira, né? Depois produzia a borracha e ao mesmo tempo o salto. O salto. Era uma fábrica de borracha. Trabalhando a borracha que vinha do Amazonas, do Pará. Mas que coisa boa, nós dávamos uma volta. Eu não tinha uma filmagem do Distrito Industrial. E hoje agora... eu tenho uma filmagem de algumas áreas, avenidas ali, mas com uma pessoa que conhece a indústria, né? E falando até do café da indústria lá. Mas vamos voltar ao café. Aliás, café não. A indústria do calçado. Vamos focar mais um pouquinho. A indústria do calçado, do Amazonas. Existiam alguns produtores de calçados, vamos dizer assim, da produção manufatureira. Era a produção artesanal. Não existia fábrica em Franca. Então, um aprendiz de sapateiro do papai, de nome Ercílio Avelar, ele foi extraordinário. Nós estamos aqui ao lado da indústria Amazonas, que é uma verdadeira cidade essa indústria. É enorme aqui. Tem clube para o trabalhador, tem uma assistência. Uma visão extraordinária do Saulo, do Paulo, né? Cursi. Mas eu estava lhe dizendo que a indústria de calçados teve um salto muito grande em Franca. Por quê? Porque teve o couro com um preço muito menor do que o que eles pagavam do couro de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo de melhor qualidade. De boa qualidade. De excelente qualidade para a época, porque as máquinas todas aqui do curtume do papai foram máquinas importadas da Alemanha, que produziu o melhor couro do mundo, chamado cromo alemão, inclusive. Cromo alemão. Então, com esse preço do couro mais em conta,
começou-se a produzir um sapato de melhor qualidade de Franca. E isso tornou o sapato de Franca também mais conhecido no exterior. O papai abriu uma filial em São Paulo Aqui e vendia não só... Vamos só dar um giro aqui para filmar só a entrada aqui. Eu sou muito amigo do pessoal aqui, dos cursos, eu gosto muito. Só falar se eles iriam abrir, mas nós estamos passando por alto só para contar esse grande salto tecnológico. Isso. E eles são responsáveis por isso. Mas eu estava te contando, então o primeiro salto tecnológico da indústria de calçado de Franca surgiu com o Hercílio Avelar. Hercílio Avelar. E é avô da minha esposa, Denise Avelar. Você casou-se aqui em Franca? Casou-se aqui em Franca? Então veja só, o Hercílio Avelar, ele tinha aprendido o ofício de sapateiro com o papai, na indústria do papai. O papai teve também uma fábrica de calçados artesanal aqui. Depois é que ele plantou o Curtume. E o Hercílio Avelar se juntou com o Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, da Praça do Cemitério. E com o Padre Alonso. O Padre Alonso entrou com o dinheiro, o Carlos Pacheco com a administração e a parte financeira, de gestão financeira, e o Hercílio Avelar foi o executivo. Foi o gerente da fábrica, quem montou a fábrica e depois a gerenciou. Ele era o calçado Jaguar. Calçado Jaguar? Isso, então foi a primeira indústria movida a máquinas de Franca. Esse foi o primeiro salto, o segundo salto tecnológico da indústria de couros e calçados de Franca. O primeiro foi o Curtume de Elias Mota e o segundo a fábrica de calçados Jaguar. Só que depois de mais ou menos uns 7 anos, um total sucesso, vendendo sapato para o Brasil quase todo, as principais cidades brasileiras tinham lá e apresentavam com orgulho o sapato de Franca, tá vendo? E produzido pela Jaguar. Era conhecidíssimo os calçados Jaguar, principalmente em São Paulo. Né? E o que aconteceu aí nesse período? O Carlos Pacheco, ele adorava jogar, tá vendo? Então começou a gastar tudo que ele tinha. Ele era um homem rico em Franca, mas acabou gastando tudo que ele tinha. Tá vendo? Aliás, daqui nós estamos em frente, aqui ao lado, focaliza ali, isso aqui é a NSM. Foi a fábrica de borracha segunda, depois da Amazonas. Depois da Amazonas. Do grupo Samelo. É o Dr. Wagner que administra, né? Isso, Wagner Sávio de Melo. De Melo. Mas antes aqui funcionava uma tecelagem, Cotai. né? Cotai. Isso, aqui Cotai. Foi O senhor lembra dessa Cotai? Grande indústria, eu me lembro, era criança. O que dava o horário aqui em Franca, ninguém tinha relógio quase, eles regulavam o horário pela sereia aqui da Cotai. Na cidade inteira se ouvia. A mudança era alguma coisa que marcava, porque também a Morgiana, quando chegava, que ela tocava o apito da Morgiana, o pessoal ouvia, vai ser, tá no horário, né? Eu pensava que isso aqui pertencia à Morgiana, que era armazém de café, e não aqui era a Cotai. Cotai, né? Uma cooperativa dos tecelões, de algodão. De algodão. Então a produção de algodão aqui na região era muito grande também. Nós produzimos muito algodão, não era só café não. E uma parte disso aí ia para exportação, ia para a Inglaterra. Então foi um grande avanço na agricultura de Franca. E se aproveitava o algodão aqui mesmo, ele era manufaturado, se produzia a linha. O cordão de algodão, a linha de algodão. O cordão de algodão. Era feito isso aqui. Nós estamos aqui em frente, conversando com um professor francano, que depois a gente vai conversar, conhecê-lo mais lá em Brasília, né? Que é o período que você viveu a maior parte da sua vida, né? Isso. Em Brasília. Mas só continuando um pouquinho essa história do calçado,
Sim. Podemos continuar Pode, esse podemos. assunto? Depois o Carlos Pacheco gastou tudo da fortuna dele com o jogo. Sim. E depois, não tendo mais recursos, ele achou que iria recuperar tudo através do jogo e poderia usar os recursos da empresa, da fábrica Jaguar, e depois retornar os recursos para a Jaguar. Só que ele perdeu também todo o recurso, todo o capital que a Jaguar tinha. Entende? Então a fábrica foi à falência em pouco tempo. E quando os sócios descobriram, já era tarde, já estava na falência. Como diz o ditado lá dos mineiros, que eu sou mineiro lá da outra região, a vaca foi pro brejo. Isso. Mas, por um lado, isso foi altamente negativo para a Franca e para as famílias lá da fábrica, mas, por outro lado, foi altamente positivo isso, porque esse fator negativo deu origem a 26 fábricas. 26 ex-funcionários da Jaguar acabaram criando suas próprias fábricas, porque a Jaguar não tinha como pagar, eles acabou pagando em maquinário. E aí eles com aquele maquinário, poupança das suas economias, conseguiram comprar mais máquinas e foram montando as suas próprias fábricas. Puxa! Então o grande salto tecnológico que houve nesse período foi justamente o salto do empreendedorismo. Eles aprenderam a fazer sapatos e começaram a fazer sapatos independentes da Jaguar. Aí Franca explodiu. Em poucos anos, Franca já tinha quase 500 fábricas. No início da década de 60, Franca já estava com quase 500 fábricas, graças a esse empreendedorismo que surgiu com o fechamento da Jaguar. Olha mesmo, Eu estava lhe falando da história. O novo conceito de história é a soma de evoluções tecnológicas. De evoluções tecnológicas da época. Isso é o que faz a sociedade evoluir, é a economia real, industrial, empresarial, comercial, é que leva a história a se desenvolver, a dar empregos, a gerar riqueza. Então esse é um novo conceito de história que está começando a ser aplicado agora, e eu não conheço nenhuma faculdade ou curso de história de nível superior que tenha realmente já implantado esse novo conceito. Ele é pouco divulgado ainda. A obra de Alvin Toffler foi divulgada como futurólogo e se esqueceu de mostrá-lo. A sociedade esqueceu de mostrá-lo como historiador também. Um historiador. Então ele que iniciou esse conceito novo de história. Há épocas em que há saltos tecnológicos. Ô professor, a gente está falando aqui, eu falei, o senhor professor de história, no direito e no outro sentido, a história somos nós, né? Isso. São as reações das pessoas diante dos momentos, né? Principalmente das necessidades e dos problemas. Os problemas que vão provocar esses avanços, né? Você vê, as pessoas o que sabiam fazer? Sabiam fazer sapato, chinelo, entende? E eles, para sobreviverem, criaram suas próprias fábricas. Criaram as suas próprias fábricas, produzindo então, o desemprego maciço que houve na época foi transformador. Foi um impulsionador. O problema se transformou em solução para muitas famílias que se tornaram as grandes indústrias de Franca. Você vê o calçado Melo, Palermo, Francano, Pestalozzi. Pestalozzi foi bem depois. Bem depois, né? Bem depois. O Sândalo também bem depois. Bem né? depois. Porque eram outras indústrias, né? Iniciais aí que foram crescendo. Então a calçado Peixe, o próprio Ercílio Avelar, depois montou a sua própria empresa. Que foi o Calçados Peixe.
E chegou a ser a maior fábrica de calçados da época aqui, antes do Samelo. Antes do Samelo. Antes do Samelo crescer e se expandir como expandiu. Hã? É. Eu estou vigiando aqui a bateria está dando sinal. Tudo bem, Jairo? Ó, doutora comigo aqui hoje, depois você vai assistir, viu? Uma aula. Jairo Sattler, meu primo. É. Tudo de bom pra você? Ótimo. Ó, rapaz, o meu primo aí, aquele. Vamos voltar a indústria lá. A história. Sim, ainda dá para gravar alguma coisa? Dá para gravar e mais. Eu estou só esperando terminar essa bateria, descarregar total, aí eu vou colocar o outro, nós temos mais uma hora. Doutor, ótimo. Que história preciosa você está registrando aqui. Sim, mas a história antigamente, que é ensinada nos cursos de história, é uma história ultrapassada. É a história de luta de classes, é a história de sucessão de reis, príncipes, imperadores, né? Isso é história política, ou então a história marxista. A história da luta de classes é a história marxista, entende? E que foi um fracasso mundial em todas as partes do mundo. Então esse conceito de história já está ultrapassado. A verdadeira história é essa que leva em conta os avanços tecnológicos. Então nós estamos precisando de novos historiadores de Franca que reescrevam a nossa história contando esses avanços tecnológicos, como o curtume, como a primeira indústria de calçados movida a máquina, como o início das exportações de calçados brasileiros que foi feito pela Samelo, né, da indústria da família Sá. Abriu a janela ou a porta para o mundo todo, né? Isso. A Samelo fez isso aí. Fez realmente. Nós estamos chegando aqui. Criou algo importantíssimo em Franca. A estação. Nós estamos chegando na sede da Mogiana. Sede da Mogiana. A estação Mogiana. Mas eu estava falando que todo esse avanço foi então graças a determinadas personalidades que tiveram visão. Que procuraram se informar sobre as tendências de evolução da humanidade, né? Principalmente as tendências no comércio, na economia mundial, e aplicaram esses princípios e tendências aqui no Brasil. Eu vou contar para o senhor, eu conversei com o senhor Wilson e depois alguém me falou, ele deu... Vamos ver se vai dar. Não vai dar. Você falou do Wilson. Clarão, que formou, comprou aquela área para construir a Samelo. Olha aí. Ali. Estava separado, aqui Franca era estação e centro. Isso. E havia um espaço muito grande, que hoje já está preenchido, né? Não tinha também, a população era pequena, né?